A nossa reflexão de hoje é sobre mito e filosofia. É com certeza o primeiro momento da reflexão filosófica. A filosofia ela teve um começo, não é desde sempre. Só que a primeira forma de conhecimento do ser humano é a consciência mítica. Então vamos pensar inicialmente as características desse mito. Tratamos então inicialmente da mitologia grega. Um dos traços fundamentais que a gente não pode se esquecer ao falar em mito é compreender que mito é uma narrativa. Sendo uma narrativa, é narrativa sobre a origem dos fenômenos. E a origem dos fenômenos está nas divindades. Então, em primeiro lugar, mito é uma narrativa sobre as origens que se encontram nas divindades. Dessa forma, o mito ela é uma intuição compreensiva. Narrativa de intuição. Não se trata de argumentação filosófica. É uma narrativa. Como que será que tudo começou? Então é uma intuição. Nisso, o mito é marcado por uma profunda confiança na figura do poeta-narrador. E devido a essa confiança no poeta-narrador, os ouvintes acolhem a palavra do poeta como sagrada. Razão pela qual não se encontra no mito a presença de uma consciência problematizadora. Embora haja contradições no mito, os ouvintes não percebem a contradição, pois são marcados por uma profunda confiança. Além disso, o que caracteriza o mito é o fato de ele ser uma cosmogonia e uma teogonia. Cosmo, mundo. Gonia, parto. Gênese, origem. Então o mito é uma cosmogonia, ou seja, é uma narrativa de como que o mundo nasceu. Mas é também uma teogonia, uma luta de origem de divindades, de deuses. Além desses aspectos, é fundamental você ter presente que o mito é fundamentalmente marcado pela característica antropomórfica. É um antropomorfismo. Quer dizer, os seres humanos, na narrativa mítica, atribuem aos deuses características humanas. Deuses que têm afeto, que têm ira, que têm raiva. Assim, de maneira muito sintética, mito, uma narrativa sobre a origem, uma intuição compreensiva, fundamentado na fé, razão pela qual não se encontra contradições, marcado pela presença de cosmogonias e teogonias. Diferentemente do mito, a filosofia é um discurso argumentativo, também sobre a origem. A primeira filosofia naturalista dos pré-socráticos é uma filosofia que busca a origem de todos os elementos em um elemento natural. Então a origem não está mais nos deuses, mas em um elemento, um arqué, um princípio primeiro. De Tales, que vai dizer da água, e assim Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, Empédocles, cada um vai falar de um elemento primordial. Dessa forma, diferentemente do mito, a filosofia é o discurso argumentativo, que não aceita contradições, é marcado pelo rigor conceitual. Nessa passagem para a filosofia, o que distingue a filosofia então do mito? Acima de tudo, é um saber problematizador, é um saber crítico e radical, ele vai às raízes, ele quer saber o porquê das causas primeiras e não atribui às divindades essa origem. Dessa forma, quando você tem um pensamento marcado pela problematização, pela busca racional da origem, você traz uma preocupação filosófica. Dessa forma, num paralelo entre filosofia e mito, o que nós temos? Narrativa, discurso argumentativo. Ausência de crítica, problematização. Fé no poeta narrador, confiança no argumento, confiança na razão. Intuição, com base na fé, na emoção, e aqui, acima de tudo, demonstração racional. Assim, nesse confronto, filosofia e mito, nós estamos diante das duas primeiras formas de consciência. O convite que nós fazemos é que você possa cada vez mais mergulhar na filosofia como um saber crítico, racional,
radical, muito complexo, porque busca articular as diferentes dimensões do ser. Dessa forma, convido você a continuar os estudos na busca de compreensão filosófica da vida. Um grande abraço.